Pegando a minha aula. Bom dia, Lucão. Ai, mas eu demorei. Esse cabelo bonito aí, hein? Você viu? Minha mãe que me deu dinheiro para cortar, gente. Olha que beleza. Tá linda. Minha vida tá linda, não tá? Então, deixa eu colocar a apresentação tela inteira aqui. Então, vamos começar aqui. Gente, hoje a gente vai começar com vanguardas europeias, mas eu vou mandar um vídeo no grupo de vocês para vocês fazerem um resumo para mim, tá? Um resuminho para mim, valendo 2 pontos de uma aula do Noslen sobre parnasianismo e simbolismo, tá bom? Eu gostaria que vocês assistissem a aula do professor Noslen, vai ser como se fosse uma revisão, revisional de parnasianismo e simbolismo. Você fizesse um resumo, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Na terça-feira que vem, os alunos que tiverem câmera vão mostrar para mim, pela câmera. Professora, está aqui o resumo do Noslen. Vai abrir sua câmera e mostrar para mim aí. Os alunos que não tiverem câmera vão tirar a foto e mandar na hora para mim. Não quero que ninguém mande para mim fora do dia. Vou mandar o link hoje da aula. Vocês vão assistir, fazer o resumo. Vale 2 pontos. Vocês vão, depois que vocês assistirem, fizerem o resumo, na terça-feira que eu vou olhar isso, no horário da nossa aula. Tá combinado, gente? Entendido? Joia. Então, beleza. Nós vamos, então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tá todo mundo vendo essa tela? Sim ou não? Sim. Eu gostaria, por favor, agora, vocês pegassem um cadernozinho de literatura aí, colocasse a data de hoje, por favor, a data de hoje, e colocasse o título Vanguarda ou Vanguardas Europeias, que é o próximo assunto que nós vamos falar. Vanguardas Europeias. Colocasse a data de hoje, dia 23/6. Vanguardas Europeias. Dia 23/6, ok? Nós vamos começar com esse videozinho aqui, trazendo uma ideia geral, tá? Um videozinho de 8 minutos, menos, né? 7, porque eu já passei a parte das propagandas todas aqui para frente, que vocês vão assistir o que veio a ser, então, essas vanguardas europeias. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Peraí. Aqui, eu acho que aqui tá bom. Peraí. Isso. De vanguarda entender suas correntes, é bom contextualizar o momento em que surgiram e saber das suas características gerais. As vanguardas europeias foram movimentações artísticas que ocorreram por toda a Europa no início do século XX. O termo vanguarda significa estar à frente, na linha de frente do combate, um termo de origem militar. Esses movimentos foram justamente isso. Um grande momento de inovações tanto nas artes plásticas quanto na literatura, na música e no teatro. Os vanguardistas romperam bruscamente com o jeito de se fazer arte na Europa. Os artistas lutavam por liberdade de expressão e fizeram isso por meio da transformação da forma como a arte pode ser feita e entendida em suas obras. Apesar do movimento ser europeu, ele teve influência por todo o mundo. Durante séculos, reinou um padrão estético chamado de mimesis, que significa a cópia exata do real. O artista pensando a representação artística em termos de reprodução do real, daquilo que se vê, essa sendo a chave de leitura dessas obras. Valorizava-se a ordem, a harmonia, o equilíbrio e a sobriedade das formas. Os movimentos de vanguarda chegaram para bater de frente com isso. Por trazerem novas formas de se expressar, os vanguardistas não foram bem compreendidos pelo público, por outros artistas e principalmente pela crítica. O contexto histórico era um mundo que havia passado por transformações intensas no âmbito social, econômico e político.
principalmente por conta da Revolução Industrial de 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, tendo conflito como principal forma de contextualização das obras. E mais, a ideologia nacionalista dos movimentos fascista e nazista começava a ganhar espaço. Olhar para a arte é sempre um bom meio de entender sobre determinada sociedade, e é bem isso que acontece quando observamos as correntes vanguardistas. O mundo passava por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras, ora corroborando, ora contestando. No entanto, de alguma forma, todas as vanguardas negavam a razão, a lógica estabelecida e beiravam o absurdo. Os movimentos de vanguarda mais importantes são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E desses, o Enem ama o cubismo e o surrealismo, mas fica tranquilo que nós vamos explicar cada um deles. O futurismo tem origem italiana no ano de 1909. É a primeira corrente vanguardista. Esse movimento enaltecia as inovações tecnológicas da época em detrimento das coisas mais antigas e tradicionais, chegando a pregar inclusive a destruição dos museus e bibliotecas. As obras, tanto plásticas quanto literárias, valorizavam a guerra, as máquinas e a velocidade. O principal representante dessa corrente é Filippo Tommaso Marinetti, que era da Itália e foi autor do Manifesto Futurista. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, foi um dos grandes nomes da poesia futurista. No Brasil, Oswald de Andrade colaborou com essa corrente. O futurismo dele, no entanto, já era bem diferente do de Marinetti, diferenças que abordaremos ao tratar das vanguardas no Brasil. Já o cubismo, como o próprio nome propõe, explorava as figuras geométricas. Essa corrente teve início entre os anos 1908 e 1910. As obras promoviam a fragmentação e decomposição das figuras estáticas, e dessa forma permitia a visualização simultaneamente de diversas perspectivas da mesma imagem. Na literatura, essa fragmentação também era reproduzida por meio da disposição das palavras com a intenção de formar imagens. O movimento cubista teve fim em 1914 e os principais representantes são Pablo Picasso, Juan Gris e Georges Braque. O expressionismo surgiu em 1912 na Alemanha e valorizava a subjetividade, batendo de frente com o impressionismo, corrente em voga na segunda metade do século XIX. A corrente de vanguarda empreendia então a deformação intencional da realidade, a caricatura, uma estética do feio como forma de retratar o mundo por um prisma muito pessoal, enfatizando o desespero, a angústia, a solidão, todos os estados de espírito característicos daquela época. O período em que o expressionismo nasceu era o da crise que antecedia a Primeira Guerra Mundial, e por isso trouxe visões divergentes sobre estética. A obra mais conhecida do expressionismo, no entanto, é uma obra pré-expressionista, O Grito, 1893, do pintor norueguês Edvard Munch. A próxima corrente surge no meio da Primeira Guerra, o movimento dadaísta, no ano de 1916. O intuito aqui era chocar a população burguesa da época, com uma reflexão das consequências geradas pela guerra. O dadaísmo entoa a revolta, a agressividade, a indignação e a radicalização como resquícios da turbulência histórica. A guerra era uma luta pelo poder do capitalismo, e dessa forma a corrente literária trouxe artistas que não compactuavam com a ideologia capitalista burguesa. Na literatura, foi uma forma de ridicularizar o tradicionalismo imposto, abandonando qualquer vínculo com a lógica, com a razão, com o sentido. Poemas escritos com palavras aleatórias, assim como a transformação em arte de objetos produzidos pela indústria, um urinol e uma roda de bicicleta, por exemplo, são dois dos seus expedientes mais conhecidos. Os principais representantes do dadaísmo são Marcel Duchamp e Tristan Tzara, este último um dos fundadores do movimento. A última corrente vanguardista que vamos explicar é o surrealismo, que teve origem francesa e se iniciou em 1924, no período pós-Primeira Guerra. É, na verdade, um racha do movimento anterior, ambas as vertentes investindo no potencial irracional das artes, mas o dadaísmo opondo-se a qualquer possibilidade de fazer sentido, ao passo que o surrealismo queria trabalhar uma nova lógica, valorizando o inconsciente humano e o universo onírico. Essa palavra é importante, hein? Vira e mexe cai no Enem, e significa o mundo dos sonhos e fantasias. O surrealismo dialogava bastante com a psicanálise freudiana, principalmente com as manifestações do subconsciente. A máxima liberdade e um cenário que beirava a loucura eram formas de expressão recorrentes. Por isso, é difícil estabelecer um significado imediato para essas obras. Essa escola teve bastante importância na literatura com o Manifesto Surrealista de André Breton. Seus principais representantes nas artes plásticas são os pintores Salvador Dalí e René Magritte. Mas a escola também impulsionou outros artistas mundialmente conhecidos, como a
autora mexicana Frida Kahlo. Essas são as 5 correntes dos movimentos de vanguarda que costumam cair no vestibular. E as 2 mais reincidentes no Enem são o cubismo e o surrealismo. Mas também é importante saber o que rolava no Brasil nessa época. Bom, já estávamos no período conhecido como Primeira República. O movimento aqui buscou uma ruptura com a forte influência artística estrangeira, apropriando-se dessas vanguardas para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações vieram de uma forma mais engajada e como denúncia social, contrapondo-se radicalmente aos ideais da burguesia. Os nomes de destaque são Tarsila do Amaral e Anita Malfatti na pintura e Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura. Aqui, as influências chegaram já na segunda década do século XX, mas só se consolidaram na Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, que aconteceu no centenário da independência do Brasil. Isso é tudo que você precisa saber sobre os movimentos de vanguarda. Esperamos ter te ajudado. Você pode baixar esse mapa lindão em alta definição no link que está aqui na descrição do vídeo. E também tem um link para você assinar o curso do Descomplica com Desconto. Gostou? Fica ligado que toda semana... Gostou? Ai, peraí, gente, estou apertando o negócio errado. Então, né, esse é o nosso movimento de vanguarda, né? Depois eu mando o link para vocês também. Nós vamos começar a falar do vanguarda europeia. Eu adoro falar de vanguarda europeia, eu acho que está muito próximo a gente, e também as coisas do Brasil, né? Quem esteve aí no grupo, quem já esteve em Inhotim, lá em Brumadinho? Quem já foi visitar Inhotim? Nossa, lá é muito bonito. Lá é lindo, né? Nossa. Tem muita disposição para andar, né? Vamos conversar. Oh, tem que ir com as perninhas boas. Isso, tem que andar muito, porque como é um museu a céu aberto... E lá é tudo caro. E tudo caro, verdade. Comida cara, tudo caro, né, Anisté? Principalmente. E aí, assim, nós temos muitas exposições que vão falar de vanguarda europeia, porque depois nós vamos falar sobre modernismo, né? Primeira fase do modernismo. O interessante desse processo todo, especificamente, o que eu acho muito interessante é que os brasileiros se apropriam das questões europeias para formar a sua identidade nacional. Isso tudo é muito engraçado para mim, né? Então, isso aqui foi uma introdução. Depois que a gente estudou o parnasianismo e estudamos o simbolismo, agora, o que estava acontecendo, né, na Europa? Qual era o pensamento aí referente à própria Primeira Guerra Mundial, né? Qual era esse pensamento? Essa década, né, 1910 aí para frente, o que estava acontecendo no mundo? E aí vocês vão relembrar mais uma vez que o que estava acontecendo na história vai refletir na arte, de forma a contá-la ou de forma a ir contra, né, a essa própria arte. Então, eu trouxe aqui um slide para a gente, a princípio, né, eu trouxe esse primeiro momento aí, vou mandar para vocês e vocês vão copiar esse mapa mental, ou então, quem tem impressora em casa, tem lá no cantinho do vídeo, tem um link para você baixar o mapa mental todinho e colar no seu caderno. Você que sabe, foi melhor para você. Eu, Adriana Falcone, adoro copiar. Então, se fosse eu, copiaria. Mas você fique à vontade. O importante é ter essa matéria no seu caderno. Combinado? Então, o importante é isso. Joia. Pensando nisso, nas vanguardas artísticas, eu trouxe aqui algumas coisas, tá? Para a gente conversar. Vamos lá. Peraí, que tá voltando aqui, né, gente? Eu estava dando uma olhada no slide. Beleza. Tá todo mundo vendo? Esse slide aqui, ele é um pouquinho antigo. O europeia está até aí com acento.
mas foi o mais completo, assim, que eu achei que dava para passar para vocês. Estão vendo aí o slide, sim ou não? Sim, Sim. que tem O um vídeo grito na travou para frente, né? vocês enquanto eu passava? Não. Não? Que bom. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das vanguardas europeias. E na próxima aula eu já começo falando da primeira fase do modernismo dentro, né, na questão do próprio Brasil, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, como expressão dos avanços sociais, culturais, tecnológicos e industriais, surge na Europa, nas 2 décadas iniciais do século XX, vários movimentos artísticos e culturais que passaram a ser conhecidos como vanguardas. E alguns desses movimentos acabam por influenciar o modernismo. Bem, nós temos aí, como foi dito aqui nesse slide, um avanço da sociedade, da cultura, a questão do próprio capitalismo, tá? E aí, dentro desse capitalismo, nós vamos ver daqui a pouquinho a questão histórica, o que estava acontecendo no mundo nessa época, surge esse movimento de vanguarda, chamado movimento de vanguarda europeia. E aí, olha só, o que a gente vai ter? A palavra vanguarda, o que significa? O que marcha na frente, tá bom? A palavra vanguarda significa que marcha na frente, ou seja, antecipa o futuro por meio de práticas que são inovadoras, ok? Vocês anotaram aí no caderninho de vocês, colocaram o título, sim ou não? Eu coloquei. Ok. Então, coloca para mim aí, Anistéia, todo mundo que colocou, o que significa. Puxa uma setinha e coloca o que significa aí. Olha, vanguarda, coloca o que marcha na frente. Só para vocês terem uma ideia aí. Eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas desses slides aqui que eu considero mais importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, por que a vanguarda europeia? Aí você tem que pensar no futuro, né? Então, nesse slide aí, eu queria que vocês anotassem o que marcha na frente, ou seja, alguém que vai antecipar o futuro por meio de práticas inovadoras. Então, você coloca agora assim, ó, antecipação do futuro através de práticas inovadoras. Antecipação de futuro através de práticas inovadoras. Então, basicamente, é o seguinte, o mundo estava nesse boom social, político, econômico, essa busca aí de várias identidades nacionais, vocês vão ver até o surgimento do fascismo, do nazismo e aquela coisa toda. Aí vamos lá para frente, ó. Nesse caso. O que eu tenho? As principais manifestações. Peraí, deixa só um minutinho, deixa eu ver se eu pulei a 3. Não, certinho. As principais manifestações artísticas do início do século XX foram fundamentais para o desenvolvimento do modernismo literário. Esses conjuntos de manifestações artísticas ocorreram na literatura, pintura e escultura. Vanguarda europeia, rebeldia, negação. É a resposta às grandes e rápidas transformações da sociedade. Vocês vão anotar aí, então, para mim, 2 palavras importantes. Rebeldia e negação. Rebeldia às coisas que estavam acontecendo, eles estavam indo contra ou negando essas coisas que estavam acontecendo. Então, nós falamos que a vanguarda é esse passo aí para o futuro, é essa vontade de um passo à frente. Então, na verdade, é o seguinte, eu tenho que ir contra. Então, rebeldia e negação. Vamos seguir aí. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, vocês podem colocar aí o título Futurismo para mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o futurismo. Olha o quadro. A menina que corre sobre o balcão de Giacomo Balla. Movimento de velocidade. Olha só, que interessante esse quadro, né? É uma menina, uma mulher correndo aí sobre o balcão. Dá essa ideia de movimento.
tá? O mundo estava em movimento, estava naquela correria, tá? Então, esse movimento de vanguarda, ele foi o primeiro movimento, né, chocando com sua rebeldia toda a população da época. O principal representante do futurismo foi o escritor italiano Marinetti. Anota aí o nome do Marinetti e coloca na frente do nome Marinetti destruição da sintaxe e menosprezo da pontuação. Tá? Então, nós temos o Marinetti, que é um escritor italiano, e ele, então, o que ele apregoava? Você coloca Marinetti, escritor italiano, destruição da sintaxe e menosprezo da pontuação. Pela pontuação, melhor dizendo. Pela pontuação. Esse movimento é o movimento da velocidade. Nós temos aí, até se a gente... Quem lembra aí, né, a professora Janaína já deve ter passado esse vídeo para vocês, do Charlie Chaplin. Já passou? Sobre o Chaplin, a fábrica, Não. toda. Não passou ainda? Então, é um movimento que trabalhava essa questão desse movimento, esse mundo da velocidade, que não passa. Gente, Anisté, 1914, 15, vocês estão falando de velocidade, eu estou achando que o trem estava rápido. Você já parou para pensar se uns caras desses, de 1910, 11, 12, 13, 14, acordasse aqui em 2020? Nós Ia ser engraçado. Não, gente, eles achavam que o mundo estava rápido. Em 1912, 13, 14, cara. Eu fico rindo. Eu vou assistindo, vou vendo as coisas desse movimento, ou até mesmo dessa época, cara. Aí você para pensar, você fala assim, gente, esses caras estavam achando que o mundo estava rápido. Agora! Mal sabia eles que a gente ia estar indo de um continente para o outro em menos de 12 horas. Não. É verdade, Ju, é verdade. Coisas incríveis, né? Então a gente para pensar, quer ver uma coisa que eu achava muito impossível, Juju? Deixa eu só voltar aqui que eu vou falar olhando para você. Gente, em 1980, eu assisti os Jetsons e falava o seguinte... Meus pais sempre falam Nunca! Quem pensa que alguém vai falar olhando para alguém num aparelhinho de mão pela televisão? Meus pais sempre ficam, nossa, isso já tem, hein? Isso ainda não, isso já tem. Dos Jacksons. Exatamente. Aí eu fico brincando, né? Porque a gente já tem, assim, né? A questão mesmo de várias invenções. A gente pega os Jetsons e você fala assim, meu Deus, aquilo ali parecia uma brincadeira. A gente ficava louco, sabe? Eu morava ali no Jardim América, próximo ao BH Shopping. Quando eu ia ao shopping, aquelas escadas rolantes, a gente caía, né? Tropeçava, menina. E a gente achava aquilo tudo. Então, você para pensar, esses caras achavam que eles estavam no futuro. E aí a gente acorda em 80... Mal sabia eles, né? Mal sabiam eles, é verdade, Anisté. Mal sabiam eles que eles estavam ali, de repente, criticando ou falando até da velocidade, exaltando a vida moderna, né? Então, tudo em relação ao futurismo aqui, tá? Tudo deveria ser novo e prático. Seu desejo era exaltação à vida moderna e o rompimento total. Esse movimento aqui, especificamente, era meio que em prol, né, dessa sociedade rápida. Então, vocês vão colocar aqui, ó, exaltação à vida moderna, tá? Então, para vocês saberem, porque o futurismo, né, não era contra, ele foi o primeiro movimento de vanguarda, e ele, peraí, gostei disso, então vamos exaltar a vida moderna? Vamos romper com o passado? Então, anote aí, exaltação da vida moderna. Aí, olha só, olha a obra futurista do Umberto Boccioni. Gente, você percebe que tem movimento. As obras antigas, elas são bem paradas. Aí ele está usando aço,
né, usando ferro. Isso também fala da questão da modernidade. Então, é uma obra futurista aí do Umberto Boccioni. Vamos lá. Agora nós vamos falar do cubismo. Anota aí o cubismo, por favor. O título, cubismo. Aí, esse movimento, você percebe que o futurismo está ali também ligado à questão de rompimentos, etc. Mas o cubismo, como vocês viram lá no slide, o pensamento ele não é racional. Ele aparece entre o consciente e o consciente. Como não há uma lógica, as palavras são soltas, dispostas aparentemente de forma aleatória. Os versos livres, a abolição da sintaxe, e aí eu tenho a representação do caos da mistura. Vocês viram a figura com o oi para fora ali no vídeo que eu passei para vocês, tá? Então, coloca assim, pensamento não racional. Primeira coisa importante aí, pensamento não racional. Palavras soltas. Palavras soltas. Versos livres. E aí você tem essa mistura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Professora, mas por que chama cubismo? Tipo, o cubismo não parece que é uma coisa, tipo, presa? E não é o contrário? Igual você falou, não é racional, palavras soltas. Por que, qual que é? Você sabe? Não, na verdade, pela figura, você quer ver? Olha isso. Olha o Picasso. Doido. Olha só, não é só questão... É tudo solto, é tudo muito desproporcional, olha isso. Esse é um dos quadros mais famosos que é o Guernica. E você vê, olha, falando da guerra, olha só. Isso é guerra, tá bom? Isso é confusão. Mas é tudo muito solto. Você consegue ver as figuras mortas, você consegue ver gente gritando. Olha, boi, olha o olho do boi, tudo misturado. O cubismo é isso, essa confusão aí que você olha e fala assim, peraí, o que esse cara quer falar? Né? Então, esse quadro especificamente, tratando da guerra, olha só, olha a mistura das coisas. Vocês percebem? Então, isso é cubismo. Então, vocês vão colocar o Pablo Picasso aí. Coloca como exemplo da arte aí, coloca o Guernica do Pablo Picasso, mas coloca o Picasso, porque o Picasso é o cara em relação ao cubismo. Tá? Vou seguir. Olha só. Marca aí o expressionismo, o mais famoso quadro, todo mundo já deve ter visto aí, pelo menos o desenho dos Simpsons, Mônica, eles adoram esse quadro, expressionismo. Eles vão colocar, para mim, no expressionismo, mundo interior. Então, na verdade, o expressionismo, ele vai expressar esse mundo exterior. E você tem aí, em 1893, o grito do Manch aí, então você tem essa questão da dor já sendo retratada. Vocês percebem que um pouquinho antes disso, nós temos aí o belo, tá? E aí, mostra, vocês colocaram aí, né? Mundo interior. Vocês vão colocar para mim outra coisa aí importante. Sensações do artista. E o expressionismo vai mostrar essa questão da importância da vida cotidiana. Essa é outra informação que vocês vão colocar aí também no expressionismo. Expressão da vida cotidiana. Então, basicamente, aí, ô Ju, leia para a gente esses 3 pontos aí, só para a gente pensar em o que é o expressionismo. Tá bom. Expressão do mundo interior por meio das imagens, independente dos conceitos de beleza. Valorização da expressão, isto é, do modo como forma e conteúdo livremente se unem para dar vazão às sensações do artista no momento da criação. Importância da vida cotidiana. Pergunto para vocês. Eles estavam... Olha, um quadro desse.
Você acha que um quadro desse choca? 1893. Claro, claro. Né? Enquanto as formas eram todas muito perfeitas, esse cara está retratando um mundo interior, a dor, o grito, a angústia, o medo, né? Então, a gente vai depois pesquisar um pouquinho sobre o Gandhi. Olha só. Professora, Oi, pode falar. não sei se eu tô certa, mas, tipo assim, eu tenho a impressão que antes dessa época, as pessoas viviam muito de aparência, entendeu? Tipo, não podia tocar qualquer assunto que falava era tabu, entendeu? E aí, sei lá, parece que os artistas realmente começaram a se expressar nessa época, não sei. Sim, é um movimento. Você percebe o seguinte, que tipo assim, eu tinha que expressar, de repente, a beleza, eu tinha que expressar, por exemplo, a alegria, a perfeição. Olha esse quadro aqui do Manche também. A morte no quarto da doente. Olha como esse quadro traz para a gente a dor. Percebem? Então é isso mesmo, Juju. Na verdade, assim, as coisas que estavam escondidas no exterior vai ser mostrado nessa vanguarda europeia. E o quadro se chama, o movimento se chama expressionista exatamente para mostrar a expressão da dor, do mundo interior. Eu não estou preocupado mais, como a Juju disse para a gente, com a aparência. Eu não estou preocupado mais de mostrar a beleza da minha casa, a beleza da mulher, a beleza da natureza. Agora eu quero mostrar a dor. E, na verdade, pensar nisso tem muito a ver com o próprio movimento aí psicanalítico, né, do Freud. Vocês vão pensar aí um pouquinho à frente comigo. Vamos seguir aqui. Anote aí o dadaísmo. Olha isso aí. Vamos pensar aqui no dadaísmo. O dadaísmo, ele tem a ver com... Ele é o mais radical. Coloca aí, o dadaísmo é o mais radical dos movimentos de vanguarda europeia. Não tem lógica, tá? Então, você coloca assim, o mais radical dos movimentos de vanguarda europeia, sem lógica, coerência e da cultura vigente. Está falando que a estética do absurdo, os dadaístas estavam preocupados em ridicularizar, em negar tudo e todos. Olha que interessante. Então, você tem, gente, o que é isso aqui do seu lado esquerdo? Alguém sabe? Os homens sabem dizer o que é isso? Ou as mulheres sabem me dizer o que Eu é isso? achei que era um peito. Aí depois eu vi que não era. Ah, tá, esquerda, achei que era do direito. Nossa, Aham. aí achei que era um ovo. Ah, eu Ah, não sei. alguém sabe me dizer o que é isso? Um mictório. Exatamente. Gente, esse trem foi tirado de dentro de um banheiro e colocado e falado que é arte. E aí, seguinte, é arte ou não é arte, é uma questão do dadaísta. Então, na verdade, é o seguinte, não tem muita lógica, não tem muita coerência. Olha, tábua com ovos. Olha assim, ó. Ele pega um monte de tábuas e em cima tábua com ovos. Esse aqui também faz parte do movimento dadaísta. É claro que é mais atual, porque o mictório é uma coisa atual. Mas você para pensar que você tem, né, essa questão da negação da lógica, da coerência. Se você parar para pensar, você só vai entender, né, algum desses movimentos de vanguarda e do próprio modernismo se você tiver de posse do pensamento do autor daquela obra. Eu tive o prazer incomensurável de conhecer um museu em Petrópolis, que era um cassino. Foi o primeiro cassino, um trem assim. Não tem como. Eu quero voltar lá, porque eu conheci várias coisas ali, mas eu quero voltar. E aí, numa das salas tinha
um monte de ferro retorcido, que eu vi de longe. E aí, era toda uma sala de ferro, né? Me interessou muito porque o cara era meio meu parente, assim, né? O sobrenome dele era Falcone, é um primo, né? Distante. E aí eu fui lá ver, mas primeiro eu vi a obra de arte de longe. E eu tô assim com o marido e com o Lucas. Falei assim, marido, o que é aquilo? Ele falou, um monte de ferro retorcido, tá? E toda a sala era feita de arte com ferros retorcidos. Mas aquela ali específica, todas tinham um título, mas eu olhei ao longe e a princípio me pareceu que aqueles ferros representavam prédios. A princípio me pareceu isso. E depois, quando eu chego perto dessa obra especificamente, eu vi que ela estava escrita Hiroshima e Nagasaki. E aí produziu sentido para mim, né? Da bomba. O que estava escrito? Hiroshima e Nagasaki. Não, mas estava escrito aonde? Na plaquinha. Ah, tá, achei que era um negócio. E aí o autor deu um título para sua obra e colocou Hiroshima e Nagasaki por fulano de tal. Uhum. O trabalho dele, Juju, era todo em ferro, tá? Uhum. Então, cada obra que ele quis retratar, ele deu um título à sua obra, e cada obra, tudo ele fazia em ferro. A arte dele toda em ferro. Então, ficou claro para mim que quando eu olho de longe, parecia uma coisa toda retorcida, falava para mim da bomba, tá? Então, na verdade, é o seguinte, é claro que você vai, se você olhar essa coisa sem coerência, essa coisa muito sem lógica, mas se de repente tiver um título aquilo, de repente vai fazer algum sentido para mim. Daí eu pego um trem, olha que você vê, vou pegar uma tábua, a tábua com ovos que está aqui, no caso, na minha direita. Professora, se eu te falar que até agora eu não enxerguei aonde que vocês estão vendo isso. Aqui, ó. Eu sei, mas aonde? E aqui tem um ovo. Agora, pergunta para mim, Anisté, que lógica que tem isso? Como arte? Ô, prof, sabe que eu tô lembrando muito? Quando eu era um pouco menor, eu ia muito no centro com a minha mãe. E eu sempre pedia pra ela pra gente ir no Palácio das Artes. E no Palácio das Artes, tem horas, tipo assim, né, naquelas exposições gratuitas, que, tipo, tem umas coisas lá que eu fico, tipo assim, o que esse povo tá pensando? Aí, agora, estudando literatura, eu consigo entender, tipo, sabe, uma coisa que eu via lá, eu falava, ah, tá, agora faz muito sentido. É muito estranho. Você tá falando ainda da 10. Tava lembrando de uma obra que eu vi lá uma vez, tipo, totalmente assim, sabe, sem sentido nenhum. Aí, igual você falando, lendo o título, né, você consegue ter uma referência do que tá falando. Nossa, eu tô achando incrível isso. É doideira. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. Tinha uma outra sala muito legal, a sala desse museu lá em Petrópolis, que era a sala da morte. Ou era muito top, porque você entrava numa cabine, a cabine era toda, a hora que você entrava, a luz estava acesa, aí o cara apagava a luz. A hora que o cara apagava a luz, começava gritos. Então, assim, é uma sensação muito interessante. E a hora que você saía dessa cabine, você via. Deixa eu ver. Você via uma obra de arte assim, ó, em que parecia assim, porque era uma sala de morte, falando de morte de abuso infantil. Era uma sala forte, uma sala muito forte. Então, você entrava nesse gabinetezinho e você ouvia os gritos das crianças, os gritos dos adultos, como se maltratassem as crianças. E aí você saía daquela sala. A hora que você saía e entrava no próximo espaço, tinha um negócio parecido com um elevador. E esse elevador mostrava
a pessoa morrendo indo para o céu, assim, assim, Nossa, credo. é muito legal. Aí você saía de lá assim, sabe? Sabe aquela cara que a gente faz assim, que cruz, né? Então, assim, a arte é isso. A arte é para chocar, né? Então, esse aqui, o dadaísmo choca, né? Então, beleza, olha só. Olha uma obra dadaísta. Fala para mim o que o Duchamp quis fazer com isso. Roda de bicicleta. Ele pega um banco, uma roda de bicicleta e fala arte. Tá, cada um no seu quadrado. Tá. O último aí, coloca para mim, surrealismo. Você vai colocar assim, interesse pelo inconsciente humano e sonho. Depois da palavra sonho, você vai colocar a palavra onírico, que é uma palavra que se remete a sonho. Onírico, com O, tá? Onírico. Então, olha só, surreal é fora da realidade. Toda vez que eu falo, nós, isso é surreal. Isso é fora da realidade. Os escritores surrealistas mostraram um grande interesse pelo inconsciente humano, pelo sonho onírico, considerado a expressão máxima da realidade humana. Rejeitaram o romance, a poesia em estilos tradicionais. Propõe a valorização da fantasia. Coloca aí, valorização da fantasia e do sonho, da loucura. Olha que interessante. Olha a obra do Salvador Dalí aí, do tempo aí, tá? A persistência da memória. A estante relógio aí da ideia de tempo, né? Memória lembrando, registrando tudo que vem à mente. Não tem muita lógica. Bom? Não tem muita lógica. Então, vocês colocaram aí interesse pelo inconsciente humano, sonho onírico, fantasia, loucura, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar numa obra surreal aqui. Todas essas tendências de vanguarda têm um ponto em comum, tá? A desorganização consciente da arte produzida até então. Então, a ideia básica dessa vanguarda europeia era, então, essa desorganização de alguma coisa que aparentemente parecia organizado, tá? Eu vou mandar para vocês esses dois links aí, para vocês darem uma olhada. Lembrando que o mapa mental que eu passei para vocês deve ser registrado ou impresso e colado no caderno. Deixe-me fazer chamada. Ana Esther. Oi, presente. Quem vai responder no chat aqui. Augusto. Presente. Breno. Breno não tá, não, gente? Faltou? Tá. Gabriel. Gabriel. Presente. Eu não vejo o Breno mesmo, não. Gabriel, presente. Gabriela. Eu já li os textos todos, tá? Ok, meu amor. E é para postar uma coisa também que um negócio de estratégia online, tipo Paquinha. Ok, daqui a pouquinho a gente vai. Eu tô pensando em postar Paquinha. Tá bom, daqui a pouquinho a gente fala. Então vou lá. Ao interrompendo aqui a minha aula. Tá bom. Vou dar uma assistida. O outro fazendo uma aula lá fora, interrompendo a minha aula. Vou dar uma assistida. Deixa eu só terminar de fazer chamada, a mamãe já vai lá. Pra te esperar. Ok. Igor. Presente. Minha aula, Isabela Rossi. Presente. Isabela. Isabela, não? Ah, tá aqui, Isa. O outro falando, tá lá assistindo a aula da Anne e falando, mãe, é isso que a Anne mandou fazer. João Pedro. Júlia Balman. Presente. Laurien. Lucas Teixeira. Queridos, então tá. Começamos com a nossa vanguarda europeia. Vou abrir aqui um Word rapidinho aqui para compartilhar com vocês, só para a gente finalizar a nossa aula.
Então, é o seguinte, vocês deverão assistir a aula de parnasianismo, simbolismo, fazer um resumo, vou mandar para vocês. O mapa mental sobre vanguarda europeia. Copiar ou imprimir e colar no caderno, vocês sabem, tá? E só, tá vendo aí? Sim. Então, assistir a aula de parnasianismo e simbolismo, que eu vou enviar para vocês, fazer o resumo, para a gente fechar essa ideia, e vocês vão copiar ou imprimir o mapa mental que vou mandar para vocês, e semana que vem a gente vai ver isso, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês, Deus abençoe, e até a próxima, tá bom? Deixa eu só ir parando as apresentações aqui. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Não? Um abração para vocês, então. Tá? Obrigada, Beijo. com Deus. Tchau,